Com a chegada do inverno, é comum aumentar o número de pessoas com sintomas respiratórios como nariz entupido, coriza, espirros, tosse, sensação de pressão na face. Para quem sofre com rinite alérgica ou sinusite nessa época do ano, costuma ser ainda mais desafiador. O tempo seco, a permanência em ambientes fechados e a maior circulação de vírus favorecem, o agravamento aí dos sintomas, podem impactar diretamente a qualidade de vida. Mas afinal, por que o frio provoca essa piora? E o que pode ser feito para prevenir, as crises e manter a saúde respiratória durante os dias mais frios, por exemplo? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a médica otorrinolaringologista, doutora Kênia Chaves. Doutora Kênia, bom dia, bem-vinda, viu? Bom dia, Cris, obrigada. Vamos falar desse assunto que está muito em voga, Ontem começou a chover, baixou a temperatura. Tem muita gente já passando perrengue, né, doutora? Já tem muita gente precisando procurar saber como que vai melhorar nessa parte. Doutora, por que os casos de rinite, de sinusite costumam aumentar ou piorar, durante esse período de frio? Então, são dois fatores. O primeiro é o próprio clima, que é mais frio e mais seco. O que acontece? Qual é a função do nariz? É aquecer o ar e umidificar. Então, no verão, ele tá lá tranquilo, não trabalha quase nada. Agora, no inverno, ele trabalha em dobro e mesmo assim não fica, como a gente diz lá, aquela Brastemp. Não fica lá aquela belezura, fica mais ou menos ainda. Verdade. Então, agora, no inverno, ele trabalha em dobro. E só o fato dele, para ele conseguir isso, aumenta a circulação de sangue no nariz, então ele fica mais inchado por dentro, ou seja, nariz entupido. E produz um pouco mais de secreção, então já começa aquela rinorreia, aquela aguinha pingando do nariz. E para ajudar, a gente ainda tem os nossos hábitos. O que a gente faz no inverno? Fica todo mundo junto. Em ambiente fechado. Verdade. Pega aquela coberta que tá lá no guarda-roupa desde o ano passado. Nossa. Pega aquela blusa de frio que tá no guarda-roupa desde o ano passado também. Então, tudo são coisas que aumentam a chance de ter tanto infecção, que é a sinusite, quanto alergia, que é a rinite alérgica. Verdade. Existe diferença entre uma crise de rinite, um sinusite, um resfriado comum? Como que a população pode identificar? A maioria das pessoas não sabe, mas é simples, tá? Então, vamos lá. Rinite é alergia. Então, a pessoa tá coçando o nariz, tá espirrando, tá aquela aguinha saindo do nariz. E, às vezes, também o olho tá coçando, tá vermelho, tá lacrimejando. Tá? É alergia, é causado, então, por exposição a pó, poeira, produto de cheiro forte, pelo e mofo, em quem tem um componente genético para isso, Não é para todo mundo. Sim. Já a sinusite é uma infecção causada por bactérias. Então, infecção causada por bactéria dá o quê? Febre, dor de cabeça, aquele catarro grosso, amarelo, verde, mas, ao mesmo tempo, bem limitado aqui no nariz, tá? Agora, o resfriado, ele é uma infecção viral. E é uma infecção viral de vias aéreas superiores, o pescoço para cima. Então, é uma infecção leve. É comum ter começar com uma dorzinha de garganta, um corpo meio ruim, mas ao mesmo tempo você consegue seguir a vida, um pouco mais de tosse. Então, são sintomas mais leves, mas que não pega só o nariz, pega a garganta também. E aproveitando, ninguém sabe. E a gripe, qual é a diferença disso? É a mesma coisa? Não. A gripe é causada por vírus mais específicos e ele pega também o pulmão. Por isso que a gente usa vacina. Porque o nariz é ruim, mas a gente segue a vida. Agora, o pulmão a gente interna. O pulmão já é mais arriscado. Tá? Nossa, tá explicadíssimo. Quais são os sintomas, doutora Kênia, que merecem mais atenção, indicam a necessidade de procurar um especialista? Porque o pessoal vai muito na automedicação, O que é um problema, mas assim, o que fala pra gente, eu preciso procurar um médico para ontem? Se você tem rinite alérgica, é quando você tem sintomas mais de 4 ou mais dias por semana. Isso a gente já classifica como rinite persistente. Ou seja, aquele remedinho todo dia já não vai resolver mais. A gente precisa fazer um tratamento preventivo, tá? E se você tem sinusites, usa antibiótico mais de 3, 4 vezes por ano, também é necessário fazer um tratamento preventivo, tá? Esse tempo seco que a gente está, igual você falou, os ambientes fechados, eles contribuem para esse agravamento dos problemas respiratórios. De que forma que isso acontece? Tem alguns hábitos simples assim que a gente pode fazer para prevenir isso?
São duas doenças diferentes, né? Uma é alérgica, outra é infecciosa. Mas o que a gente pode fazer para evitar as duas? Ambiente bem arejado, então porta aberta, janela sempre aberta. Abre a janela. Abre tudo. E outra coisa também, lavagem nasal. E ao contrário do que o pessoal fala na internet, a gente não precisa fazer aquela lavagem nasal vigorosa, com aquelas garrafinhas, com um tantão de água. Se você não está sentindo nada, só preventivo, lavar o nariz com uma seringuinha pequena, ou mesmo com aqueles dispositivos que parecem um desodorante, que é o jato contínuo, que é super tranquilo de ser feito, já é suficiente. Agora, se você tiver uma crise, aí sim você precisa lavar com aquela garrafinha com uma quantidade grande de água, tá? Sim, sim. Agora, tem uma questão, doutora, a gente falou sobre a automedicação, né, que é um perigo e tal. Essa automedicação com descongestionamentos nasais, quais são os riscos desse hábito? Porque a gente sabe que tem um Sorine da vida aí, que a pessoa vai pingando aquilo à torta e à direita, vai né? Indo. Em geral, essas gotas nasais, por exemplo, existe o risco da pessoa que é hipertensa, que é extremamente comum, né? E da pessoa que tem problema cardíaco. Essas doenças podem ser descompensadas por essa gotinha nasal, que a gente não dá nada por ela. Acha que é simples, que não tem problema nenhum, mas pode descompensar tanto pressão alta quanto cardiopatia. Então, para pessoas que têm pressão alta e problema de coração, não deve usar nunca, tá? Sim. Mas para a população em geral, o maior risco é de vício, entre aspas, né? Porque aquele remédio ele tem efeito muito rápido. Ele descongestiona na hora, mas quando acaba o efeito dele, ele congestiona, o nariz entope em dobro do que estava antes. Tá vendo? Aí o que você faz? Aplica a gotinha de novo. E quando você vai ver, você já está usando 3, 4, 5 vezes no dia sem perceber. E eu falo que o pior de tudo é que aquilo custa 3 por R$10. Nossa, então, desde que perigo. desde que eu sou médica, que isso custa, tudo aumenta, menos isso. Continua custando 3 por R$10. Gente, então, é de fato muito acessível, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Só para a gente concluir, doutora Kênia, qual que é a principal orientação para quem deseja passar pelo inverno com mais conforto, com menos sintomas respiratórios aí? A minha orientação é não deixe para depois. Comece agora. Quanto antes você começar a prevenção, melhor. Então, a gente está naquela fase de começar as temperaturas baixas. Então, já vai lavar a roupa de cama que está em casa, a roupa de frio que está lá na sua casa guardada. Já vai no médico, otimize os seus exames de sangue. Já comece o tratamento preventivo. Porque quem tem rinite e sinusite sabe, é uma época difícil. Quanto antes começar o tratamento, melhor. A prevenção, na verdade, melhor, né? Bom, nós conversamos com a doutora Kênia Assis Chaves, médica otorrinolaringologista, falando sobre as prevenções aí relacionadas aos problemas respiratórios no inverno. Doutora, obrigada pela sua participação, viu? Por nada, até a próxima. Até.